Pare o que você está fazendo e ouça. Ouça de verdade. Pois se você perder o que eu estou prestes a revelar, poderá atravessar o resto da sua vida como um mendigo, quando nasceu para comandar. A diferença entre o homem que dobra o mundo à sua vontade e o homem que é dobrado por ele não é sorte, nem talento. É a forma como ele pensa, e mais precisamente é o modo como ele acredita. Esse é o começo do discurso que vai mudar a sua vida. Fique aqui comigo que vai valer a pena cada lição. Eu vou quebrar esse vídeo em 2 partes. E se você não me conhece, meu nome é Ana Carolina, sou modelo, criadora de conteúdo, sou formada em jornalismo e aqui no canal eu falo de coisas que me impactam e fazem refletir e eu espero que impactem vocês também. Não sai daqui, pega papel, caneta, teu café, chá, água e anota tudo o que vai te impactar. Pense assim e o mundo vai se curvar diante de você. É o discurso de Napoleão Hill que vai mudar a sua vida. Vamos lá? Não estou aqui para inspirar você, não estou aqui para entretê-lo, estou aqui para despertá-lo. Dentro de você existe o poder de invocar riquezas, posição, grandeza e domínio sobre suas condições. Mas apenas se antes você tomar o controle daquilo que controla todas as outras coisas, sua mente. Este discurso não falará apenas aos seus ouvidos, ele instruirá o seu espírito. Se você me permitir guiá-lo, compreenderá que as leis invisíveis que regem o sucesso não estão escondidas de você. Elas estão esperando pela sua crença, pela sua obediência, pela sua decisão. Eu lhe imploro, não pule nada. Não se distraia, não se afaste, ouça cada palavra, pois construí este discurso como construí toda a minha obra, com propósito, com lei e com poder espiritual. Isto não é algo que você ouviu uma vez e descarta. É algo que você deve retornar diariamente como se voltasse à própria fonte da vida. Ouça este discurso não uma, mas muitas vezes, pois a repetição é o meio pelo qual a fé é construída. Deixe essas palavras penetrarem no seu subconsciente até que deixem de soar como minhas e passem a soar como suas. É então que o mundo começará a se dobrar, não a mim, mas a você. Agora fortaleça a sua mente, pois eu estou prestes a mostrar-lhe que quando você pensa como se nada fosse impossível, quando acredita como se o resultado já fosse seu, e quando age como se o mundo tivesse de obedecer, ele obedecerá. No momento em que você aceitar essa verdade, as leis do sucesso não mais estarão ocultas. Elas serão suas para comandar. Se você ainda não possui aquilo que deseja, é porque ainda não acredita que merece. O mundo não é seu inimigo, é seu espelho. Ele reflete não o seu potencial, mas a sua crença dominante. Se você carrega em sua mente dúvida, hesitação ou medo, o mundo lhe devolverá condições moldadas por esses mesmos estados mentais. Mas se você preencher sua mente com crença, decisão e propósito, então você comandará o mundo a obedecer. Você não é vítima das circunstâncias, você é o construtor delas. Mas suas ferramentas são invisíveis, são seus pensamentos, suas crenças e o seu diálogo interior. Um homem se torna aquilo em que acredita, pois a crença é o pensamento fundido à emoção e à decisão. Pensamentos dominantes, uma vez misturados com sentimento e repetidos com convicção, descem ao subconsciente e de lá são transformados em realidade. Isto não é filosofia, isto é lei. Não há mágica nisso, não há mistério. O grande segredo de todos os homens bem-sucedidos é que eles escolheram seus pensamentos com intenção, os sustentaram com fé e se apegaram a eles com persistência. Eles não deixaram a crença ao acaso. Fizeram da crença uma disciplina. Quando digo que o mundo se dobra ao homem que age como se nada fosse impossível, não falo de fantasia. Falo de pensamento preciso aplicado a um propósito definido através da lei da crença. Você pode trabalhar 12 horas por dia, pode lutar, se sacrificar e se esforçar. Mas se seus pensamentos forem vagos, se sua crença for fraca, seus resultados o trairão. Pois o subconsciente não responde ao esforço, ele responde à convicção. Ele responde ao que você acredita já ser seu. É por isso que a crença, quando apoiada com a clareza, é mais poderosa do que o trabalho sozinho. Trabalho sem crença é energia desperdiçada. Crença sem ação é mero devaneio. Mas crença fundida à decisão é poder. Há uma imensa diferença entre o homem que deseja e o homem que acredita. O primeiro espera vagamente. O segundo sabe com certeza. Um espera permissão. O outro age sem ela. Um busca provas antes de comprometer. O outro se compromete e faz o mundo oferecer a prova. O mundo não recompensa o homem que espera. Ele recompensa o homem que declara.
Desejar é fraqueza, mas crença apoiada por decisão é força irresistível. E então lhe deixo esta verdade. Sou o mestre da minha crença. O que eu acredito com emoção e ajo com decisão torna-se real. Diga isso em voz alta, não apenas uma vez, mas todas as manhãs e todas as noites, até que sua mente não questione mais. Até que sua fala, sua postura e suas ações declarem isso sem hesitação. Repita até que a dúvida desapareça. Repita até que você se torne aquilo que afirma. A língua é o volante do subconsciente e a crença é o motor. Se você hesita, o mundo hesita. Se você acredita, o mundo obedece. Essa é a simetria perfeita da vida. Você não precisa perseguir o sucesso, apenas a certeza. Quando sua crença interior se torna definitiva, seu mundo exterior se torna obediente. Os homens não vencem por acaso, eles vencem por causa interna. E essa causa é sempre, sem exceção, uma crença que eles se recusaram a questionar. Agora você deve desmantelar a resistência dentro de si. Cada desculpa, cada hesitação, cada medo que diz isso talvez não funcione para mim. É uma mentira que você aceitou do mundo. Você não nasceu com essa dúvida, ela foi dada a você por vozes que desistiram do seu próprio poder. Agora é a hora de rejeitá-la. Arranque-a da sua mente como arrancaria ervas daninhas do seu jardim. Substitua toda hesitação mental por esta frase: é meu porque eu decidi. Alguns dirão que agir como se fosse é auto-engano. Eles estão errados. Agir como se nada fosse impossível não é fantasia, é lei espiritual. O Criador não lhe deu imaginação para que você fingisse, mas para que antecipasse o futuro antes que ele chegasse. E é a crença que faz esse futuro chegar. Haja como se a riqueza já fosse sua, e ela começará a se formar. Haja como se a posição fosse sua, e sua mente reunirá os meios para alcançá-la. Há um princípio espiritual em ação aqui. Um que não é ensinado nas escolas, nem sussurrado nos corredores dos pensamentos comuns. Aquilo em que você consistentemente acredita e age com emoção e decisão deve se materializar no mundo da forma. O mundo não resiste à sua crença, ele responde a ela. Ele se molda aos seus comandos interiores. Você não está esperando que as condições mudem, as condições estão esperando que você acredite. E por isso digo novamente com solene intensidade: se você mudar sua mente e agir como se já fosse assim, a vida não terá escolha senão se conformar. As leis do sucesso não são atrasadas pelo seu ambiente, pela sua educação ou pela sua origem. São atrasadas apenas pela sua indecisão. Se deseja ver mudança, precisa primeiro se tornar a mudança. Fale de forma diferente. Ande com convicção. Comporte-se como se já fosse aquilo que busca ser. Comece hoje, não amanhã. Não quando se sentir pronto. Comece agora. Escreva o seu objetivo principal definido. Diga-o em voz alta. Diga-o com poder. Leia-o de manhã e à noite. Apoie-o com emoção. Comande o seu mundo interior e o mundo exterior seguirá. Você não é pequeno. Você não é fraco. Você é um construtor mestre e sua crença é o seu martelo. Use-o. Molde o seu destino com ele. Declare: sou o homem que faz o impossível se curvar e ajo como tal. A fé não é algo passivo, não é um sussurro no escuro, nem uma esperança tímida. É a declaração de ferro da mente de que aquilo que vejo dentro de mim se tornará o que me cerca. A fé é poder, é fogo, é a força que leva o homem a mover montanhas. Não porque tenham provas de que isso pode ser feito, mas porque decidiram que deve ser feito. A fé é a substância espiritual com a qual toda grande realização já foi construída. Em Pense e Riqueza ensinei que a fé é um estado mental que pode ser induzido pela autossugestão. Essa é a chave vital. A fé não é algo que lhe é dado. Você a fabrica através do que fala, do que sente e do que repete. A fé é a química mestra da mente. É o elixir que dá vida ao pensamento. Sem ela, o seu propósito é inerte. Com ela, seu pensamento se torna um comando espiritual. Ele penetra toda resistência. Deixe-me deixar isso claro. Você não espera que a fé apareça. Você não pede ao mundo provas antes de acreditar. Isso não é fé. É indecisão disfarçada de lógica. Você decide acreditar. Você fala, age, vive essa crença. E então o sentimento virá. E quando o sentimento vier, deve ser mantido, intensificado e direcionado ao seu propósito principal definido. É assim que os homens constroem impérios a partir do nada. Pense em Henry Ford.
Um homem sem formação em engenharia, sem diploma acadêmico, sem o apoio de poderosos. Ele concebeu a ideia do motor V8 e ordenou que fosse construído. Seus próprios engenheiros disseram que era impossível. Ele respondeu: construam mesmo assim. Por meses, eles retornaram com falhas. E ele disse novamente: produzam. Por quê? Porque ele tinha fé. Ele viu primeiro em sua mente, acreditou sem pedir desculpas, e o mundo obedeceu à sua convicção. Você deve compreender. O mundo se curvou a Ford porque Ford jamais curvou sua crença. Ele não negociou com a dúvida, ele não argumentou com a lógica. Ele emitiu um comando interior e o manteve sem recuar. Isso é fé. Não fé nos outros, nem no sistema, mas no poder do pensamento apoiado pela decisão. Ford não se perguntou se o motor poderia ser construído. Ele agiu como se já estivesse feito. E assim foi. O poder de agir como se não é teatro, é preparação, é lei espiritual. Quando você se move como um homem que já possui o objetivo, treina seu subconsciente para rejeitar tudo o que contradiz. Você não está fingindo, está programando, está formando em seu mundo interior uma crença tão forte, tão consistente, tão carregada de emoção, que todo o seu ser começa a se alinhar com ela. É assim que se comandam as circunstâncias. Não permita que ninguém lhe diga que a fé é ociosa. A fé trabalha mais duro do que o medo jamais poderia. Mas ela não labuta no escuro. Ela se move com visão. A fé vê o invisível. Fala o que ainda não se vê. Caminha em direção ao amanhã, vestida com a confiança de hoje. O homem que anda pela fé não precisa de aplausos, provas ou garantias. Ele age a partir de uma lei interior e o universo obedece, porque ele obedece ao seu propósito. Eu ando com fé, eu falo com fé, eu ajo com fé. O invisível se tornará visível porque eu decidi que deve. A tragédia da maioria dos homens não é mirar alto e errar, mas jamais mirar. Eles esperam por sinais, garantias, aplausos dos outros antes de se comprometerem. Mas o homem que possui fé já se comprometeu internamente e por isso não precisa de consentimento externo. Ele age com convicção porque sabe que o mundo não molda a crença. A crença molda o mundo. Repito, fé é crença fundida à emoção e fixada em um propósito principal definido. Ela é construção pela repetição, fortalecida pela decisão e provada pelos frutos que produz. Mostre-me um homem de grande fé, e eu lhe mostrarei um homem de resultados. Pois a fé não é invisível ao mundo, ela deixa evidências, deixa monumentos, deixa riqueza, deixa influência. Essas coisas não são a fonte de fé, são o resultado. Agora você deve examinar a si mesmo. Você fala do seu propósito com crença ou sussurra com hesitação? Você se comporta como um homem que sabe que seu sucesso é certo ou como aquele que apenas deseja que talvez aconteça? Lembre-se, seu mundo exterior jamais excederá a sua confiança interior. Se dúvida, atrasará. Se acredita, acelerará. Fale aquilo que pretende receber. Fale até que sua voz ecoe nas paredes do seu próprio subconsciente. A fé também precisa ser protegida. É frágil no início. Deve ser guardado das críticas dos descrentes, do sarcasmo dos medíocres e das dúvidas dos que vagueiam sem rumo. Não compartilhe sua visão com aqueles cegos para ela. Caminhe sozinho, se for preciso, mas caminhe com fé. Diga suas afirmações em particular, se o mundo zombar delas, mas diga-as, sinta-as, construa o seu castelo em pensamento e mantenha-o ali até que a pedra comece a aparecer no mundo material. Deixe-me lhe dizer algo sagrado. Você nunca possuirá aquilo que tem medo de reivindicar. Se tem medo de falar, nunca construirá. Se hesita em acreditar, nunca alcançará. Um homem sábio disse: aquele que tem mais, lhe será dado. Mas eu lhe digo, o homem que acredita que tem, mesmo antes que a prova apareça, receberá aquilo que os outros disseram ser impossível. Agora, pegue novamente o seu propósito principal definido. Leia-o em voz alta. Feche os olhos e veja-o. Sinta-o em suas mãos. Caminhe pelos corredores da sua mente e sente-se à mesa da sua visão. Cumprimente o seu eu do futuro. Aperte a sua mão. Ouça sua voz. Haja como se já estivesse feito e assim será. Não existe tal coisa como o impossível para a mente acredita. A impossibilidade não é uma condição do mundo, é uma confissão do homem que abriu mão do domínio sobre seus próprios pensamentos. Quando alguém diz, isso não pode ser feito, o que realmente quer dizer é, eu não acredito que eu possa fazer.
E porque a crença é o porteiro da ação, esse homem nunca começa, nunca constrói, nunca rompe barreiras. Ele é derrotado no silêncio dos próprios pensamentos. O mundo não é moldado por limites reais, mas pelos limites que os homens aceitam. E essas não são leis, são mentiras herdadas dos fracassos de outros homens que passam adiante suas dúvidas como se fossem verdades. Mas eu te digo, a mente humana, quando fixada em um objetivo definido e sustentada pela fé, trará à existência aquilo que concebe, pois não há ideia que não possa ser realizada. Existem apenas homens que duvidam dela. Entenda o poder da sua própria mente subconsciente. Ela não tem senso de humor. Ela não zomba quando você fala de grandeza. Ela não questiona se seus objetivos são grandes demais. Ela não avalia a lógica, apenas aceita o que você lhe dá. Se você a alimenta com repetição carregada de emoção, ela obedece. Seja essa repetição crença ou medo, coragem ou dúvida, riqueza ou pobreza. Ela aceita e começa a criar de acordo. Deixe-me contar uma história de um homem cuja fé baniu a impossibilidade. Thomas Edison, o homem que iluminou o mundo, não descobriu a lâmpada elétrica por ser o mais instruído. Ele não era o mais rico. Não possuía um plano traçado pelo destino. Ele possuía apenas uma coisa. E foi o suficiente. Um desejo ardente e uma crença absoluta de que a luz existia e precisava ser trazida à realidade. Por 10.000 tentativas ele encontrou o fracasso, mas nunca aceitou a derrota. Você entende o peso disso? 10.000 testes, 10.000 obstáculos. E nunca, nenhuma vez, Edison aceitou a palavra impossível. Ele disse, eu não falhei, eu apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionaram. E a cada suposto fracasso, sua crença só se fortalecia. Ele agia como se a luz já fosse dele, e assim somente encontrou o caminho para torná-la real. Isso não é sorte, isso não é destino, é lei espiritual em movimento. Você pode até não ser um inventor, mas o princípio é o mesmo. Se você mantiver seu objetivo com a mesma intensidade que Edison manteve o dele, e acreditar em sua chegada antes que o mundo a veja, o mundo não terá escolha se não se moldar à sua visão. Você não precisa de 10 talentos, precisa de uma crença. E essa crença, quando fundida à persistência, dobrará o mundo ao seu plano. Deixe que essa afirmação se torne agora o seu comando. Eu ordeno que o impossível se submeta. Eu falo o que deve ser e ajo até que assim seja. Diga com fogo, diga com visão, diga até que suas ações se tornem ousadas, sua fala se torne certeira e seus olhos se olhem para frente. Não há montanha que resista ao homem que se recusa a recuar. Você deve decidir que terminou de negociar com o impossível. Mas eu devo te alertar. Existem ladrões desse poder. Eles não usam máscaras, não invadem sua casa, invadem seus pensamentos. Eles vêm na forma dos 6 fantasmas do medo. Se você quiser andar em poder, precisa conhecer seus nomes e rejeitá-los diariamente. São eles: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da má saúde, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. Dos 6, os 2 mais perigosos para quem busca a fé são o medo da crítica e o medo da pobreza. O primeiro paralisa sua expressão, faz você hesitar antes de falar a sua verdade. O segundo aprisiona sua imaginação, faz você acreditar que precisa permanecer pequeno para sobreviver. Mas vou deixar isto claro. Se você abrigar esses medos, mesmo que por um instante, interrompe o fluxo da fé. Lança dúvida no jardim da sua mente. Se deseja caminhar na crença, precisa proteger o seu mundo interior. Nenhuma semente de dúvida pode ser deixada crescer. Você deve vigiar seus pensamentos como um soldado vigia o portão. Deve falar apenas o que reforça o seu poder, pois o subconsciente escuta. Ele sempre escuta. Ouve suas palavras casuais, ouve suas piadas, ouve suas reclamações. E tudo o que você repete ele aceita. Portanto, fale com intenção. Declare o impossível como inevitável. Não diga eu espero. Não diga eu queria. Diga eu sou. Diga está feito. Diga isso é meu. E age de acordo. Vista-se como se fosse. Mova-se como se fosse. Use seu tempo como se fosse. Acredite como se fosse. Não porque as provas estão aí, mas porque você está plantando as provas. Você está lançando a causa espiritual antes que o efeito físico apareça. É assim que vive o homem que acredita. Ele não espera, ele cria. Talvez tenham te dito que você precisa de mais experiência, que é tarde demais, cedo demais, pobre demais, ou que você não é qualificado o suficiente.
Mas o homem que acredita não consulta essas opiniões. Ele não mede seu poder pelos padrões do mundo, mas pelas leis do pensamento, que obedecem à crença e à persistência, não à origem. Você não é o que os outros dizem que é. Você é o que decide acreditar e o que prova continuamente por meio da ação. Lembre-se, o fracasso não é final, a menos que você acredite que ele é real. A diferença entre o homem bem-sucedido e o derrotado raramente é recurso, talento ou sorte, mas sim se ele aceitou o fracasso ou apenas o classificou como mais um passo. Cada atraso é um teste de fé, cada obstáculo é um convite para dobrar sua crença. Se você não desistir, alcançará o resultado, pois o mundo não tem defesa contra um homem que nunca desiste. Então vá, enfrente suas dúvidas, banie-as, substitua-as por declarações de fé. Olhe para a sua visão com novos olhos e recuse-se a piscar. Recuse-se a encolher. Recuse-se a duvidar. Diga em voz alta: nada é impossível para mim, pois eu acredito sem recuar e ajo sem medo. Você não atrai o que quer, você atrai aquilo para o qual está preparado para receber. E essa preparação não começa no ambiente, começa nos seus pensamentos. O homem que espera que as circunstâncias mudem antes de mudar seu comportamento vai passar a vida esperando. Mas o homem que se transforma primeiro, que age como se o futuro já tivesse chegado, comanda as condições para que obedeçam o seu exemplo. Esse é o princípio. Haja como se já estivesse feito e assim será. Você deve se conduzir em pensamento, fala e movimento como o homem que já possui o resultado. Isso não é engano, isso é criação. Todo homem que alcançou a grandeza caminhou antes que o mundo notasse, pensando, acreditando e falando como se seu nome já tivesse gravado na história. Não foi o mundo que o coroou, foi sua convicção que exigiu a coroa. A mente é uma criatura de hábito, e o subconsciente, sem vontade própria, segue os hábitos que você lhe impõe. Se você age como pobre, ele te entrega pobreza. Se você age como a vítima, ele cria mais injustiça para sustentar essa identidade. Mas se você age como o líder, o criador, o mestre do seu destino, seu subconsciente começará a atrair as ideias, as pessoas e as circunstâncias que combinam com essa imagem. Por isso eu te digo, escreva o seu propósito principal definido. Escreva como se já estivesse completo. Não diga, espero me tornar. Diga, eu sou. Não escreva, desejo ter. Escreva, eu agora possuo. Torne suas palavras ousadas, firmes, inabaláveis. Então pegue essa declaração e leia em voz alta 2 vezes por dia. Uma pela manhã e uma pela noite. Leia com emoção, leia com visão, leia até acreditar. E depois, leia ainda mais. Você deve se ver já imposto o resultado. Essa visão deve viver na sua imaginação, não apenas uma vez, não apenas quando estiver inspirado, mas como um ritual mental diário. Esse é o ato de treinar o subconsciente a aceitar uma nova identidade. Seu antigo eu, cheio de dúvida e demora, deve ser expulso. E o novo eu, aquele que comanda o impossível, deve ser convidado a entrar em cada repetição de crença. Entenda, esse ritual não é apenas sobre ler palavras, é sobre se tornar o homem descrito nessas palavras. Você deve entrar no seu dia como esse homem, falar com as pessoas com sua postura, carregar seu tom, seu ritmo, seu espírito, e quando falar do seu objetivo, faça-o como quem revela algo, não como quem pede permissão para que exista. Haja como se a tinta do seu destino já tivesse secado. Deixe-me te dar um exemplo vivo. Andrew Carnegie, ele não construiu o aço pela força, ele construiu pela crença. Ele não esperou que os outros provassem seu valor antes de tratá-los como líderes. Tratou cada associado como se já fosse um grande homem. E ao fazer isso, eles se elevaram para corresponder à imagem que ele via. Essa é a lei silenciosa. Quando você age como se algo fosse de verdade por tempo suficiente, isso precisa se tornar verdade. O ritual da sugestão matinal e noturna não é superstição, é a fornalha onde a identidade é refundida. Se você se levanta todas as manhãs e lê seu propósito em voz alta com clareza e emoção, você define o tom do seu dia. Se você o pronuncia todas as noites antes de dormir, você entrega ao seu subconsciente um comando para trabalhar enquanto dorme. Com o tempo, esse ritmo se torna sua música interior e ela silencia todo o ruído anterior. Agora faça esta declaração. Eu me conduzo em pensamento, fala e ação como se já possuísse o resultado que busco. Diga com firmeza, não sussurre, proclame,
pois aquilo que você declara repetidamente se torna lei na terra do subconsciente. E quando essa lei é escrita, a engrenagem da sua mente começa a se mover em seu favor. As ideias surgem, a energia aumenta, as coincidências aparecem. Por quê? Porque você mudou a sua vibração de identidade. E que fique claro, essa transformação não precisa da aprovação dos outros. Você não precisa de aplausos para agir como se fosse poderoso. Não precisa de títulos para se comportar com autoridade. Não precisa de riquezas para falar como quem constrói fortunas. Essas coisas vêm depois do comportamento, não antes. Suas ações devem liderar. Suas emoções devem seguir. E então o mundo responderá. Falemos agora de comportamento. O homem que age como se já estivesse derrotado anda curvado, evita o olhar, fala em tons incertos e foge dos desafios. O homem que age como se fosse vitorioso mantém-se ereto, encara diretamente, fala com calma e autoridade e caminha em direção à luta com entusiasmo. Esses não são traços aleatórios, são reflexos da crença. Você deve escolher qual versão de si mesmo vai trazer à vida. Mas, e se a dúvida permanecer? E se o medo insistir? Então, haja mesmo assim, pois a ação repetida estrangula a dúvida. Não há antídoto maior contra a incerteza do que o movimento. Você não pode esperar se sentir confiante para agir com convicção. Não é assim que a transformação funciona. A confiança se conquista pela performance. A cada vez que você age com fé, sua mente recolhe provas de que você é quem diz ser. E logo ocorre uma virada. Surge uma nova identidade. Uma que não encolhe, que não esconde atrás dos erros passados, não teme a opinião do mundo. Você começará a carregar seu propósito com dignidade. Falará com a autoridade da fé e o mundo começará a te tratar diferente. Não porque ele mudou, mas porque você mudou. Você não está aqui para impressionar os outros. Está aqui para expressar o pleno potencial do homem que existe dentro de você. E esse homem está esperando. Ele não precisa de mais informação. Ele precisa de repetição, de disciplina, de ritual. Um ritual de pensamento, de fala, de postura. E por meio desse ritual, ele se erguerá. Repito, escreva o seu propósito. Fale-o em voz alta, 2 vezes por dia, com emoção, visão, certeza. Haja como se já fosse seu. Conduza-se à imagem do homem que já recebeu. Isso não é ficção, é fórmula. Milhares já usaram. E agora você será contado entre eles. Agora respira. Tudo que você ouviu até aqui não foi apenas um discurso, foi um chamado. Um chamado para acordar a mente adormecida, para lembrar que o poder não está lá fora, está aí dentro. A sua vida só vai mudar quando você entender isso de verdade. Você é único, comandante dos seus pensamentos. E é exatamente aí, dentro da sua mente, que todo o sucesso começa a ser construído. Mas entender é só o primeiro passo. O próximo é aprender a fazer o seu subconsciente obedecer, a transformar a fé em movimento, na ação, a fazer a mente trabalhar por você e não contra você. No próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente como fazer isso, como transformar crença e ação e pensamento em poder real, porque pensar é o começo, mas agir com convicção é o que muda o destino. Então salva esse vídeo, se inscreve no canal e se prepara, porque a segunda parte vai acender algo dentro de você que nunca mais vai se apagar. A mente é o terreno, a fé é a semente e o que você planta se torna a sua vida. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui embaixo. E volta para esse vídeo sempre que você quiser. E como ele disse, não escuta só uma vez, mas várias vezes. Eu te vejo na parte 2. Beijo grande.